E aí, Renan Gonçalves na área para mais uma live. Vamos chegando, vamos dando like, vamos enviando aí para os amigos. Bom, essa é a nossa live da Pílula do Crescimento da Advocacia. Seja muito bem-vindo, você que é advogado ou você que pretende se tornar advogado, né? Você que é estudante de direito e quer entender como crescer na advocacia. A ideia dessas lives é a gente fazer aqui um conteúdo bem rápido, literalmente uma pílula, todo dia para você pegar uma dica, aplicar e, claro, né, fazer o seu escritório avançar e ter mais resultados. E na pílula de hoje a gente vai falar sobre como converter esse lead que chega no seu WhatsApp em cliente. Para quem não sabe, lead, essa expressão lead é como se fosse um possível cliente que chega no seu WhatsApp. Né? Eu vou sempre tentar falar aqui de forma menos técnica, de forma mais de fácil compreensão, né? E lead significa isso, é aquele cara que manda mensagem para você ali e ele é um possível cliente, ele é um contato que entra em contato, né? É um novo contato que você tem de alguém que quer fechar um contrato ou tirar uma dúvida. Então, ele não é ainda um cliente, né? Mas ele é um possível cliente. O Carlos Pache, APL na área, o Carlos Pache é advogado da APL, a nossa comunidade, seja muito bem-vindo aqui para essa pílula. É coisa rápida, tá? Live rápida, então não precisa se preocupar se você tem que almoçar ainda, se você tem algum compromisso. Aqui é uma pílulazinha bem rápida para você, vai ser jogo rápido para você aplicar e vai ser todo dia, às 13 horas, horário de Brasília, né? Às 13, 1 da tarde, meio-dia, horário de Rondônia, todos os dias aqui no Instagram. E a gente vai tentar também jogar para o nosso Spotify e também para você ouvir no podcast, né? Ouvir no carro enquanto dirige e também no nosso canal do YouTube, beleza? Bom, vamos lá, a pílula de hoje é como não perder o lead que chega no seu WhatsApp. Eu vou trazer 5 dicas para vocês aplicarem e não perder esse lead, não perder esse contrato. É muito comum quando o advogado começa a crescer, começa a fazer o marketing, começa a fazer parcerias, começa a aplicar algumas das estratégias que eu até ensino. É muito comum começar a chegar contato no WhatsApp e você não converte, você perde esse cliente. E a gente fez um mapeamento e descobrimos 5 pontos, 5 itens que você pode aplicar, que provavelmente é isso que está causando essa perca do fechamento do contrato, essa perca do lead. Né? Tem gente que gasta dinheiro com tráfego, ou seja, está pagando para trazer o cara ali para o seu WhatsApp, mas não fecha o contrato. Então não adianta nada fazer vídeo, viralizar vídeo, fazer tráfego no Google Ads, fazer tráfego no Facebook Ads, se ele chega no seu WhatsApp e você não consegue fechar esse contrato, né? Se você não consegue fechar essa venda. E são 5 passos que, se você aplicar, eu garanto para você que você não vai mais deixar dinheiro na mesa. O primeiro deles é ser rápido. Tem que ser rápido. Eu já fiz várias análises, vários estudos, até análise aqui do meu escritório, e eu sempre percebi que aquele cliente que você demora um pouquinho a atender ele, ele já vai embora. Ou se ele não for embora, ele já fica ali com o pé atrás com você. Então tem que ser muito rápido, tá? Renan, quão rápido tem que ser? O máximo que você conseguir, o mais perto da instantaneidade que você conseguir. Renan, mas isso é loucura. Cara, vai por mim. Grandes empresas, grandes escritórios de advocacia já sabem disso, já descobriram isso e eles já estão fazendo isso. Eu já vi colegas de advocacia, de escritórios de advocacia, que eles colocaram um prazo de 5 minutos, é um prazo máximo. Vários colegas que eu tenho de grandes escritórios de advocacia no Brasil já me falaram isso, que eles estipularam que o escritório deles tem o prazo de 5 minutos para fazer esse primeiro contato com o cliente. Tem gente que acha que é loucura, né? Mas veja bem, gente, essa questão dos 5 minutos, não é que você tem que fechar o contrato em 5 minutos, descobrir a situação, fazer uma análise completa da situação. Veja bem, não é isso. Você tem que fazer pelo menos o primeiro contato, sabe? É o que a gente fala de acolhimento. Você tem que acolher o cara. Então, se ele mandou mensagem, você tem que, o mais rápido possível, pelo menos falar: oi, tudo bem? Aqui é o fulano de tal. O que o senhor precisa, né? Qual que é o seu caso? Fala que eu já vou ver para o senhor. Sabe, esse primeiro contato, esse acolhimento. Se você estiver ocupado, pelo menos manda essa mensagem, tenha algo ali programado, ou mande um áudio rapidinho. Oi, bom dia, tudo bem? O que é o caso do senhor? Fala que eu já vou estar vendo para você. Esse simples acolhimento faz total diferença para você conseguir esse fechamento. Porque, infelizmente, como eu disse, se você demora um pouquinho para fazer esse acolhimento, o cara já não
ele já não responde mais. Alguns contatos não respondem mais. É comum o cara nem te responder mais. Eu vejo que tem advogado que fala, eu faço tráfego, o cliente vem, depois ele não me responde mais. A maioria dos casos, quando eu vou olhar de pertinho, é porque você demorou. Então, quando você demora, o cara perde aquela vontade, aquele desejo de realmente prosseguir com aquele atendimento. Você tem que pegar ele naquele momento. É naquele momento que ele queria te contratar, que ele queria descobrir. Depois ele já não quer mais. Depois ele já viu um outro advogado na rua da casa dele. Depois já chegou um parente na casa dele e já falou, não mexe com advogado online, não, ou não mexe com isso não, porque esse cara não vai mexer, não vai trabalhar direito, não vai fazer o quê, enfim. Hoje em dia é tanta informação, o mundo é tão rápido, né? As informações e as coisas são tão rápidas que se você demorar a responder o seu cliente, você vai deixar de converter esse lead num contrato. Eu passei por isso. Quando eu comecei a fazer o meu marketing, a postar os vídeos e a aplicar as estratégias que eu ensino hoje, começou a chegar muita mensagem no meu WhatsApp, muito cliente, muito lead, né? E aí eu lembro que eu não conseguia responder o cliente na hora. Não tinha equipe, né? Tava começando. E aí o que acontece? Depois eu ia olhar, aí eu olhava lá e falava, nossa, eu não respondi esse cliente, deixa eu responder ele aqui. Sabe, pouco depois, às vezes eu ia, né? Ou às vezes até muito depois, às vezes no outro dia ou à noite. Quando eu mandava mensagem, metade nem me respondia mais, né? Uma boa parte nem me respondia mais, uma outra boa parte me respondia com indiferença, sabe? Me respondia assim de qualquer jeito. E uma outra boa parte respondia, mas falava assim, doutor, como o senhor não respondeu, eu já resolvi aqui. Então assim, cara, por um advogado que está começando, que está querendo fechar os contratos, você ouvir que você perdeu um baita contrato porque você demorou, é triste, é desanimador. E quantas vezes eu já não vi isso? O cara mandava, doutor, o senhor demorou, eu já achei um outro advogado aqui que me respondeu rápido aqui na minha região aqui, aí já resolvi. Então, você acabou de deixar dinheiro na mesa por não ser rápido, tá? Então, não adianta demorar, não adianta porque você vai perder muito bom contrato. Tem que ser rápido, né? A advogada Joyce falou, doutor, como é feita a sua primeira abordagem no Leads? Joyce, essa abordagem é feita de forma bem simples, tá? Primeiro, oportunizando ele a falar sobre o caso dele para você ter informações para você entender se esse cara é um bom cliente ou se ele é só um curioso, por exemplo, né? Então você vai mandar uma mensagenzinha para ele, né, bem tranquila, falando, ô seu João, primeiro perguntar o nome, né? Perguntar o nome para você criar também uma intimidade, de onde que ele fala, e sempre chamar a pessoa pelo nome. E aí você pede para ele explicar o caso dele, né? Aí ele vai falar o nome dele, meu nome é João, eu falo aqui de Contagem, em Minas Gerais. Você vai falar, ô seu João, tudo bem? Que prazer, como que eu posso te ajudar? Qual que é o seu problema? Qual que é a sua dúvida? O que que o senhor busca aqui nesse atendimento? O que que eu posso te ajudar? Fala mais sobre o seu caso, pode mandar áudio se o senhor quiser, fala para mim que eu vou te ajudar dentro do possível aqui. Simples assim. Aí ele vai falar o que que ele quer, qual é a história dele. Com essas informações, você já consegue saber se ele é um possível cliente, se é só um curioso, se é um cara que você tem que fazer uma reunião ou não, se é um cara que é do seu nicho ou não, sabe? Então, a primeira coisa é você fazer o acolhimento. É isso que eu acabei de mostrar. É mandar uma mensagem, perguntar o nome, de onde veio e falar para ele explicar a dor dele. Então, tem que ser rápido, tá? Mais uma vez, Renan, qual que é esse tempo? Qual que é o rápido? O mais próximo da instantaneidade que você conseguir. Tem que ser rápido, tá? Como eu disse aqui, tem escritórios que colocam prazos de 5 minutos para o comercial fazer isso. Tem escritório que coloca 10 minutos, 15 minutos. Tem escritório que coloca meia hora. Mas saiba de uma coisa, quanto mais rápido, maior é a chance de fechamento. Quanto mais demorado, menor é a chance de fechamento. Então, como o nosso tema da live é como não perder o lead que chega no seu WhatsApp, a primeira dica é essa. Tem que ser rápido. Isso vai ajudar muito você a fechar o contrato, tá bom? A segunda dica para você não perder o lead que chega no seu WhatsApp é ser humanizado, tá? Até anotei aqui para não esquecer nenhuma, que todas são importantes. E a segunda é você ser humanizado. Então, não adianta você, por exemplo, querer pôr um robô ou fazer um texto muito formal, né? Sabe aquele texto formal? Olá, senhor, em que posso te ajudar? Né, sabe? Aí ele fala a dúvida dele, aí ele manda 2 minutos de dúvida, aí você fala, por exemplo, sim, o senhor tem direito, né? Ou sim, o senhor pode, o senhor entrará em contato tal hora. Não, esse tipo de contato robotizado, esse tipo de contato sem humanização, as pessoas não querem, as pessoas estão de saco cheio disso, né? Principalmente quando eles vão assim falar com advogados, né? Porque o cara que vai procurar um advogado, você tem que entender que ele já está passando por um momento difícil, né?
alguma dor ele tem, algum BO, algum problema ele tem. Ou ele está frustrado com o INSS que negou o benefício dele e ele está triste, às vezes com dificuldade financeira, doente, ou acabou de perder ali um parente, né, por causa da pensão por morte, ou sofreu um acidente, ou ele está frustrado porque ele sonhou com a aposentadoria naquela idade, chegou e o INSS negou, sabe? Enfim, se for um trabalhista, por exemplo, o empregado está puto, triste com o patrão, se for... Enfim, o cara geralmente chega com algum problema. Então ele espera um pouco de humanização. Não tem jeito. A advocacia ela é diferente. Você vender um processo, você vender um fechamento de contrato, não é igual você vender um saco de cimento para o cara que vai construir. Não é igual vender uma camisa polo para o cara que vai comprar uma camisa. É diferente. Você tem que ter essa humanização. Não adianta. Por mais que tá muito em evidência esse negócio de inteligência artificial, de você escalar, né, de você alavancar os resultados, sabe? Mas na advocacia não é bem assim. Você precisa ouvir o seu cliente, você precisa entender a dor dele, você precisa passar para ele uma sensação de que você entende a dor dele, de que você realmente está preocupado com ele. Isso faz total diferença. Porque advogados por aí tem muito, né? Advogado para copiar e colar uma petição inicial lá no site e protocolar é o que mais tem. Tem um em cada esquina, né? Tem vários. Mas o que ele procura? Ele procura alguém que entenda a dor dele, sabe? Que se coloque no lugar dele, que de fato tente ajudar ele. Então, não seja muito robotizado, sabe? Por isso que eu oriento vocês a mandarem áudio e pedir áudio também. O fato de você pedir para o cara mandar um áudio, isso deixa ele bem mais feliz. Porque tanto é que tem cliente que fala assim, doutor, eu posso mandar um áudio? O cliente até pergunta, eu falo, nossa, pode, explica, pode mandar seu áudio, explica o que é o seu caso, o que você passou. E ele fica, doutor, que bom, eu achei que não podia, então eu vou explicar direitinho. E aí ele fica feliz, porque no áudio ele consegue, de fato, expor ali o que ele está passando, né? Às vezes, às vezes digitando, ele não consegue passar a emoção, ele não consegue dar os detalhes, né? Então, ele precisa mandar esse áudio. E você também mande áudio, né? Em vez de digitar assim, sim, você tem direito. Cara, sim, você tem direito, é muito frio. Agora, se você manda um áudio e fala, ô, seu João, sim, eu entendi aqui, que situação complicada, né? Mas sim, viu? Pelo meu entendimento aqui, o senhor tem direito, eu só preciso de tais documentos, e aí a gente consegue sim entrar com esse processo. Então, é essa humanização que é importante para você conseguir ter mais chance de fechar o seu contrato, tá bom? Dentro da humanização, uma outra dica que eu anotei aqui é você fazer perguntas. Faça perguntas para esse cliente, né? Então, assim, não vá com muita sede ao pote querendo fechar o contrato. Pergunte como é que foi lá no INSS, o que aconteceu, né? O senhor já tem laudo, né? Como é que era no trabalho, qual era a sua profissão, sabe? Faça perguntas para ele ver que você de fato quer ajudar ele. Então, não seja afobado. O cara manda um áudio e você, sim, tem direito, o valor dos honorários é tanto, vamos fechar contrato. Não, calma. Faça perguntas para ele, para entender todas as nuances desse caso, né? Não saia afobado querendo fechar contrato. Isso está dentro da humanização. Então, primeira dica, seja rápido, o mais rápido possível nesse primeiro contato. Segundo, tenha humanização. E agora, a terceira dica para você aumentar o índice de fechamento de contrato aí com seus leads é diferenciar o curioso daquele que de fato quer te contratar. Você tem que responder todos, tá? Chegou ali, você tem que responder. Mas na hora que você pede o áudio, na hora que você pede as informações, é importante que você vá classificando esse lead, essa pessoa que chega, em um grupo dos curiosos ou no grupo do que de fato quer te contratar. Por quê? É claro que vai ter muita gente que vai querer só tirar dúvida de graça, e se você começar a fazer muito vídeo, muito marketing, muitos anúncios, vai ter 1000 pessoas por dia para você tirar dúvida de graça, você não vai dar conta. Então o que você tem que fazer? Você vai acolher todas as pessoas, você faz o acolhimento, que é essa mensagem inicial, pede um áudio, pede uma explicação do caso, faça as perguntas. Pegou essas informações, você já vai classificar. Se for curioso, você já vai, né, criar uma estratégia para ele. Ou dispensar esse cliente, né, ou encaminhar ele para uma consulta jurídica, né, paga, porque você não pode atender ele. Agora, se ele for um bom cliente, um possível cliente, um cara que realmente tem um problema, que você possa resolver, esse cara, aí você vai partir para o fechamento de contrato, tá? Eu até sempre digo que é melhor você perder uma venda do que perder tempo com gente que não quer te contratar. Por quê? Se você perde tempo com um cara que não quer te contratar, você vai só perder tempo.
vai perder tempo, perder tempo, perder tempo, e o cara não quer te contratar. Você não vai chegar a lugar nenhum, você vai patinar, patinar, patinar e morrer na praia. Enquanto o cara que quer te contratar, às vezes, não está conseguindo falar com você, fazer uma reunião, porque você está perdendo tempo com um cara que claramente não quer te contratar. Então, você tem que diferenciar essas pessoas. Então, a terceira dica é você diferenciar e classificar em curioso e o cara que quer te contratar de fato, tá bom? Isso é normal, gente, isso é normal, toda profissão é assim, né? Então, mas o advogado é ruim, não quer tirar minha dúvida de graça aqui. Gente, não tem como, vocês vão crescer, vocês vão fazer marketing, vai chegar muita clientela, muito lead, muita mensagem, você não vai conseguir atender todo mundo. Então, você tem que atender aquele que de fato quer pagar pelo seu serviço, né? Só lembrar do médico, né? O famoso exemplo do médico. Vai no médico lá todo dia tirar uma dúvida com ele no WhatsApp. O médico não vai te atender, o médico não vai te tirar a sua dúvida. Ele vai ver, você quer marcar uma consulta? Você quer contratar o médico? Quer contratar o hospital ou não quer? Se você não quer, infelizmente, não é aqui o lugar, né? Você tem que entender isso, né? Para isso tem defensoria, para isso tem vídeos na internet. Eu, por exemplo, eu faço vídeos todo dia, cara, em TikTok, Instagram, YouTube, dando dicas de graça para as pessoas. Então, quer tirar as dúvidas? Tem meus vídeos, tem caixinha de perguntas, mas lá no escritório não é para isso, né? Infelizmente, a gente tem que saber separar as coisas. Deixa eu ler um comentário aqui. Ó, a Sandra falou assim, ó, como cliente faz toda a diferença um advogado humanizado, faz total diferença. Olha só, a Sandra acabou de reafirmar o que eu estou falando aqui. Isso é fato, gente. As pessoas não querem atendimento robotizado, as pessoas querem atendimento humanizado. Isso faz total diferença. E como a inteligência artificial tem tomado conta do mundo por aí, a tendência é que esses atendimentos humanizados vai se tornar cada vez mais valiosos, porque todo lugar que você vai é um robô. Você vai para cá é um robô, vai para cá é um robô. Quando alguém encontra um atendimento humanizado, isso aí vai ser ainda mais valorizado, sabe? Porque é tanto robô que o atendimento robotizado, o humanizado vai ser cada vez mais valorizado. Bom, então recapitulando aqui as 5 dicas para você não perder o lead e não perder o fechamento de contrato. Quem estiver gostando aqui, deixa o like, já manda para outros colegas, para mais pessoas assistir. E vamos lá, então recapitulando, ó, primeira coisa, você tem que ser rápido, tá? Tem que ser rápido, senão você perde o lead. Segunda coisa, você tem que ser humanizado, parar de ser robótico, tá bom? Terceira coisa, diferenciar o curioso do que quer te contratar de fato. E agora a quarta e penúltima dica é descobrir se o cliente pode tomar a decisão sozinho ou se ele precisa de outra pessoa. Por quê? Se você detectar que aquele cara não tem poder de decisão, você pode ficar horas falando com ele, fazendo reunião, você vai perder tempo e ele não vai decidir, porque ele precisa de uma outra pessoa. Então você tem que descobrir se ele realmente tem poder de decisão ou se ele depende de outra pessoa. Se você identificar que ele tem a necessidade de uma outra pessoa para decidir te contratar ou não, cara, já chama essa outra pessoa, já marca uma reunião, chega para ele e fala assim, João, eu estou vendo aqui que seria importante para o senhor, né, a sua esposa estar junto com o senhor desse momento importante para tomar essa decisão. Vamos marcar uma reunião, eu, o senhor e a sua esposa juntos? Assim a gente toma essa decisão juntos? Pronto, você já não perde tempo e você já vai falar diretamente para a pessoa que toma a decisão. Eu dei o exemplo do seu João, né, mas é muito comum, por exemplo, quando a mulher vem, né, principalmente aqui no interior, né, no interior geralmente, a mulher totalmente submissa ao marido, o marido é que toma a decisão. Então, às vezes, não adianta você ficar ali horas e horas falando com a mulher. No final, ela vai, vou conversar com o meu marido. E aí, ela vai contar para o marido dela da forma dela. E aí, o marido vai falar, não, isso aí não é bobeira, assim, não vou mexer com isso não. Porque você não conseguiu explicar você mesmo da forma mais correta, né, para o marido dela. Então, não fale para quem não toma decisão, né? Isso é muito importante. É igual quando você vai pedir um emprego, né? Por exemplo, se você chegar aqui no meu escritório, por exemplo, e pedir uma vaga, sei lá, para alguém que está ali na recepção, por exemplo. Eu estou aqui no escritório, tem ali a Poliana que é na recepção. Ela é sensacional, mas ela não vai decidir se vai te contratar ou não. Então você vai estar falando com quem não tem poder de decisão. A chance dela chegar aqui para mim e falar suas qualidades de uma forma que não vai me convencer é muito grande. Porque uma coisa é você falando, uma coisa é você chegar aqui e falar, Renan, eu quero trabalhar contigo porque eu tenho essa habilidade, tenho essa experiência, porque você vai vender o seu peixe, né? Então você vai explicar melhor. Outra coisa é você falar com outra pessoa que não tem poder de decisão para trazer para mim depois. A chance de eu chegar e falar assim, tá, depois eu vejo isso aí, é muito grande. Então, se você vai conversar com o seu cliente, tenta descobrir isso, tá? Por exemplo, se você está dando entrada num processo de LOAS e está falando com uma pessoa que tem ali um problema de saúde e às vezes, né, ela não tem poder de decisão, ela não tem um discernimento muito legal, cara,
chama alguém para participar dessa reunião, né? Chega para essa pessoa e fala, você mora sozinho? Ela fala, não, eu tenho uma curadora que mora comigo. Vamos fazer uma reunião, eu, você e essa curadora? Porque no final é ela que vai ter que assinar, ela que vai ter que decidir, ela que vai ter que tomar a decisão, tá? Então a quarta dica é descobrir se o cliente pode tomar a decisão sozinha, né? Ou sozinho, ou se ele precisa de outra pessoa. Se precisar, chamar essa outra pessoa. Vi uma dúvida aqui interessante que é da Joyce. Joyce falou assim, ó, como segurar clientes de outros estados? Eles ficam com medo, mesmo a gente ligando e conversando. Joyce, segue esses 5 passos aqui, ó. Tá? Segue esses 5 passos. Você tem que ser rápida no atendimento, o mais rápida que você puder. Você tem que ser humanizada, tá? Tente cada vez mais humanizar o seu atendimento, não ser muito formal, não ser muito robotizada, tá bom? Diferencia o curioso do que quer te contratar, porque às vezes o cara é de outro estado, você está ligando, mas ele não quer te contratar, às vezes ele nunca quis, às vezes ele é um curioso, e você está ligando perdendo tempo com um cara que não quer te contratar, né? E a quarta dica que eu falei, às vezes você está falando com um cara que não tem o poder de decisão, às vezes quem tem o poder de decisão é o pai, é a mãe, talvez você perdeu tempo com a pessoa errada e aconteceu isso que eu falei. Ele falou pro pai, o pai falou, depois a gente vê isso. E aí você liga, o cara nem atende mais, entendeu? Às vezes o pai depois tem uma amiga advogado e fala, não, eu já achei um advogado lá na firma já, deixa que eu vou resolver isso aí. Você entende a importância disso? Então, não adianta você perder tempo com quem não vai decidir, tá? E agora, a quinta dica. Deixa eu ver se tem mais alguma dúvida aqui que eu perdi. Não, acho que não. E agora a quinta e última dica. E depois da quinta dica vai ter uma dica bônus, que é a dica final, que vai fechar esse pacote de dica aqui. A quinta dica é você descobrir se esse caso vai precisar de uma reunião ou não. Por quê? Tem cliente, essa parte é bem importante, presta atenção que isso é fundamental. Tem cliente que vai chegar no seu escritório e é um cara que já está praticamente fechado, ele já está decidido. Aqui no meu escritório mesmo tem gente que chega e fala, meu benefício foi negado e já me indica, o fulano indicou o Dr. Renan porque ele falou que é a melhor pessoa, que ele é especializado e eu quero que ele mexa no meu processo. Esse cara, ele já falou claramente que ele quer fechar. Esse tipo de cliente, a venda já está feita. Né? Você não vai nem fazer a venda, você vai só anotar o pedido. Né? Você vai ser um anotador de pedido, porque a venda está feita. Esse cara já veio pronto. Então esse cara, você não vai precisar fazer uma reunião por videochamada, você não vai precisar fazer um atendimento presencial aqui igual eu faço. Esse cara é só pedir os dados, fazer procuração, mandar para ele assinar digitalmente ou imprimir para ele assinar aqui no seu escritório, sabe? Mas vai ter cliente que ele ainda não confia em você o suficiente. Talvez você não tenha ainda uma autoridade suficiente, talvez você não tenha ainda uma imagem muito legal na rede social, talvez o seu Instagram não passa muita autoridade, talvez você não é muito conhecido, sabe? Então, nesse caso, é importante você fazer uma reunião de fechamento. O que é uma reunião de fechamento? É você tirar um tempinho na sua agenda ali, meia horinha, 45 minutos no máximo, e você entender a dor do cliente e mostrar para ele o que você pode fazer para resolver a dor desse cliente. Então, nessa reunião de fechamento, você pode estudar gatilhos mentais, aplicar esses gatilhos mentais nessa reunião e explicar para o cliente que ele tem um problema e que você pode resolver. Então, por exemplo, no caso trabalhista, se a pessoa foi demitida e não recebeu as verbas, né, do acerto dela. Às vezes, se você só conversar com ela no WhatsApp, talvez você não vai conseguir fechar esse contrato. Por quê? Ela não sente confiança, ela tem dúvida, ela quer saber quanto tempo demora o processo, ela quer saber mais ou menos qual o valor que ela vai receber, quanto que ela vai ter que te pagar, se vai compensar ela pagar você, se o que vai sobrar para ela, entre aspas, é compensativo ou não, se vai ter risco, entende? Então compensa você fazer uma reunião de fechamento para você explicar todos esses pontos para ela. Você vai falar assim, olha, suas verbas aqui, ó, vai dar aproximadamente esse valor, se a gente conseguir uma testemunha e provar esse fato, você vai ganhar mais tantos reais, se você tiver tal prova, a gente ganha mais isso. Se fizermos um acordo, pode ser que com um mês esse dinheiro já esteja na sua conta bem rápido. Então, você entende que na reunião de fechamento você pode falar coisas, explicar coisas com mais detalhes, que às vezes lá na mensagem de texto você não consegue. Né? Exemplo, na reunião de fechamento, você pode dar exemplos, contar histórias. Você pode falar assim, olha, tive um caso aqui no escritório que é igualzinho o seu, a menina foi demitida dessa forma, aí nós entramos em contato com a empresa ofereceu um acordo de tantos R$1.000, resolvemos em um mês, olha só que legal, não sei se o seu caso vai ser resolvido dessa forma, mas olha só, nós tivemos um caso que foi resolvido igualzinho, então pode ser que o seu se encaixe nesse caso e nós consigamos resolver dessa forma. Ó, também tivemos esse caso aqui, ó, que conseguimos resolver dessa forma. Né? Por exemplo, alguém comentou aqui que tem dificuldade com cliente online. Uma das coisas que eu falo quando eu estou falando com cliente online
é exemplos de outros clientes que eu tenho em outros estados do Brasil. Então eu pergunto para a pessoa, de qual estado que você é? Aí a pessoa fala, eu sou, sei lá, de Minas Gerais, por exemplo. Aí eu falo, olha só, eu tenho um cliente em Minas Gerais também, a dona fulana de tal, ela mora na cidade de Betim, Minas Gerais, fulano de Governador Valadares, conseguimos aposentar ela. Isso vai criando uma proximidade com esse cliente. Então, esse cliente que talvez tinha maior medo e receio, né, porque hoje é tanto golpista na internet, ele começa a criar uma proximidade com você. Então, a quinta dica é você descobrir se esse cliente precisa de uma reunião ou não. Se não precisar de reunião, não precisa, nem perde tempo. Já fecha o contrato, pede os dados e manda para assinatura e vai trabalhar nesse caso, vai ajudar esse cliente. Agora, se você vê que precisa de reunião, marca a reuniãozinha, né, por videochamada se for online ou presencial, se o cara morar aí na sua cidade, beleza? E aí a última dica para fechar, né? Eu falei os 5 passos aqui para você não perder o lead, né? Para você converter esse lead no fechamento de contrato. E aí tem um bônus, uma dica plus, né? Que é o quê? Como que você faz para você conseguir ser rápido? Como que você faz para você conseguir ser humanizado? Como que você faz para você conseguir diferenciar esse curioso do cara que realmente quer te contratar? Como que você faz para saber rapidamente se esse cara ele realmente toma a decisão ou ele precisa de alguém? E como que você faz para descobrir se esse cara precisa de uma reunião ou não? Tudo isso vai chegar em um ponto, que é o quê? A necessidade de delegação. Infelizmente, você não vai conseguir fazer isso tudo sozinho. De acordo com o que você for crescendo, você não vai dar conta, né? Só aquele primeiro ponto que você tem que ser rápido, aquela recepção rápida, aquele acolhimento rápido, você já não vai conseguir fazer. Vai ter uma hora que você vai estar na audiência, vai ter uma hora que você vai estar na reunião com o cliente, você vai ter que parar para ir almoçar, você vai ter que buscar seu filho na escola, você vai ter que, enfim, às vezes fazer uma consulta. Você precisa também fazer coisas na sua vida, né? E sem falar que o próprio escritório vai te demandar, você vai estar em reunião com o cliente em determinado momento. Então, não tem jeito, você tem que ter equipe, você tem que delegar. Então, tudo isso que eu falei no final vai depender de uma delegação de uma equipe. Então, se você não tem equipe ainda, se você tem, por exemplo, a cabeça fechada para isso, né, você precisa começar a abrir a sua mente, abrir essa mentalidade para entender que você vai precisar de pessoas. Ah, Renan, mas é difícil contratar. Ah, mas ninguém está querendo nada com nada, não acha a gente responsável. Eu sei de tudo isso e passo por tudo isso há muito tempo. Mas não tem jeito. No meio de tudo isso, você vai achar pessoas boas. Sempre tem pessoas boas querendo e precisando de oportunidades. E cabe a você também se preparar, né, para atrair e convencer essas pessoas, motivar essas pessoas, fazer essas pessoas ganharem bem no seu escritório, né, se ficarem realizadas no seu escritório. Tem aquela frase que é muito clichê, mas ela é muito verdadeira, né? Eu não gosto de usar essas frases clichê, mas ela faz muito sentido, que diz o seguinte: em vez de você ficar correndo atrás de borboletas, cuide bem do seu jardim, que aí elas vêm e elas ficam. Isso serve para você que quer contratar. Em vez de você às vezes ficar correndo atrás de muita gente para contratar, e você corre, contrata, não dá certo, e às vezes contrata errado. Às vezes o que está faltando para você melhorar isso aí é cuidar melhor do seu jardim, cuidar melhor do seu escritório, cuidar melhor da sua imagem, cuidar melhor do seu trabalho, porque assim muita gente vai querer trabalhar com você. E aquilo que era uma grande dificuldade, talvez possa se tornar uma facilidade. Eu ainda tenho dificuldade, sim, de encontrar pessoas, de montar equipes. Mas no começo era muito pior. Muito pior. Eu tinha que ir atrás, não encontrava bons perfis. Hoje eu já tenho mais facilidade. Hoje eu já vejo aparecendo bons perfis vindo até mim, meio que se oferecendo. Por quê? Porque eu tenho construído algo legal, um escritório legal, uma autoridade legal, e as pessoas querem fazer parte disso. As pessoas veem que é um trabalho bem feito, elas veem que é um escritório bacana, que tem potencial de crescimento, e elas querem fazer parte disso, né? Quem quer crescer, quem quer realmente se empenhar, quer estar junto de outras pessoas que também estão crescendo, né? Então, essa é a dica final que eu quero passar para vocês aqui nessa live. A necessidade de você montar equipes e delegar, tá? Se você não tem ninguém, comece com um estagiário pelo menos, né? Contrata um estagiário, só isso aí já vai te ajudar bastante, né? Para ele fazer uma petição, para ele fazer um atendimento ali online, fazer aquele acolhimento rápido para a pessoa não ficar esperando, sabe? Isso aí já vai ajudar demais, beleza? Quem gostou da live, manda gostei aí e deixa o like, eu vou deixar essa live salva, tá? Essa foi a Pílula do Crescimento da Advocacia, todo dia, 13h, uma pílula nova, e eu volto amanhã e espero vocês aqui nesse mesmo canal, beleza? Valeu, um abraço, até mais!